Alô, 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 tudo bem aí em casa? Tudo certinho? Mais um dia, vamos lá? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Bom dia, bom dia! Vamos lá, vamos começar a trabalhar? Pega a apostila, pega a apostila. Pega a apostila. Apostila, página 122. Oh! Página 122. 122. Eu vou fazer a leitura. Vamos proceder à leitura do poema da página 122. Vamos lá? Oh! Página 122. O que acontece, cara? Com o término, né, ou melhor, com a chegada de 1960, a gente tem em 1964 aquilo que a gente vai chamar de regime militar, tá? O Brasil tinha um presidente eleito. Esse presidente eleito pediu área, né? Inclusive ele foge do país, né? Ele abdica e foge do país e assume o segundo, tá? Chamado João Goulart. João Goulart tinha lá as suas ideias que não compatibilizavam, né, com uma maioria no Brasil. E aí o que aconteceu? Os militares assumiram o comando em 1964 com o chamado Ato Institucional número 5. Oh! Página 122. Com o Ato Inconstitucional número 5. Página 122. E aí, cara, a gente vai ter uma poesia e uma literatura que, num primeiro momento, essa literatura da década de 60, ela vai enfrentar aquilo que a gente vai chamar de censura, né? Então, eles vão ter que expor suas ideias através do mecanismo do governo que vai proibir determinadas produções, sejam elas musicais, teatrais, etc. Tá? Mas eles também vão fazer um processo de mudança, né? Então, veja bem, como a liberdade, de uma certa forma, ela é cerceada, então a gente vai ter uma poesia que vai evidenciar essa metamorfose, essa transformação. Vamos ver a curiosa poesia de Paulo Leminski, chamado Metamorfose, ou melhor, desculpa, Meteorosmofo, né? Meteorosmofo é um título que, se você ver, ele é um anagrama com a palavra metamorfose. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero que você, nessas palavras que ele está inventando, você encontre algumas palavras. Vamos tentar? Não tem. Em meteresmofo vai ter mofo, concorda? Mofo. E Não, 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 mas tem que ser a palavra completa. Ah, tá, isso mesmo. No primeiro verso tem o quê? Tem mofo. No segundo, qual palavra que você consegue ver? Ser, ser. Muito bem. Na terceira linha, no terceiro verso. Ter, ter, excelente. É, Depois, na quarta, trem. Tem trem, verdade. Na quarta, na quinta, morte, tá vendo? Você consegue ver morte? Na uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No sexto verso. Ah, é? No primeiro é metro. Metrô ou metro. Como é que é? Fase, verdade, você tem razão. Tem fase. Depois de fase, depois embaixo. Morte, tem também mesa, também mesa. Tem amor? Cadê amor? Ah, na de baixo, amor. Depois tem o quê? Temes, temes, né? Na mesma que tem amor, tem temes.
Temes. Embaixo. Mar. Depois. Fé. É verdade, cara. Tem mar, tem amor, tem amo, tem era, tem amo, e tem fé. E tem também. Na de baixo. Feto. Depois, mesa de novo, né? Embaixo, mesa e amor e feto, é verdade. Depois, fato, é verdade, tem fato. Tem fator e tem fato, tem os dois. Tem som também, você viu? Tem som. Na de baixo tem o quê? Mãe, depois tem o quê? Tem o quê? Sem, é verdade. Tem mãe e tem sem, é verdade. Depois embaixo, temor, tem são também, né? Tem são, tem fé também, tem fé. Embaixo, termo. E depois, só, né? Termo. Hã? Embaixo, o que, que tem? Fase, depois. O que, que é? Horto? Horto florestal? Tem men, tem homem sem H, né? Tem tomem, verdade. Depois, na antepenúltima. Motor, depois. Fase. Tá, embaixo. Mate. E depois embaixo. Metamorfose. Aí embaixo ele termina com metamorfose. Sensacional, né? Embaixo é metaformose. Metaformose, que no caso aí é meta, né? Formosa, sabe lá Deus. Tá bom, então. Olha lá, ele pede para você materializar o exercício, ó. Quais palavras conhecidas você encontrou no poema? O que essas palavras significam para você? Então coloca uma aí. Hã? Vai, coloca aí. Coloca aí. Fase, temor, morte. Fase, temor, morte. Feto, amor, mãe. Hã? Pode ser afeto também, pode ser. Eu acho que tem afeto, né? Tem feto e tem afeto. Tem feto e tem afeto. Muito bem. Então tá, colocou as palavras? Para colocar as palavras, não é para conversar. Ô! Olha para cá, para colocar as palavras aí, não é para conversar. Então colocou lá, né? Fase, temor, morte, feto, amor, mãe. O que essas palavras significam para você? Soltas assim, necessariamente significam nada, não é verdade? Elas estão soltas, né? Agora vai para o 2. O poema remete a um termo específico, conhecido da língua portuguesa. Qual é esse termo e a relação estabelecida com o texto? Tá bom, o termo é metamorfose, certo? Então, no texto, ele está ligado à palavra, claro, à palavra transformação. Então, a gente tem um processo de transformação estabelecido aí no exercício do texto. Então, vamos lá, vamos saber, então, que fase que é essa, cara? Essa é a fase do concretismo, tá? O concretismo, ele na verdade teve a sua gênesis lá nas vanguardas europeias, tá? Então os cubistas, não só eles faziam quadros, mas Guilherme Apollinaire e Jean Cocteau, eles escreviam desenhando formas, tá? Então o concretismo, ele está ligado justamente à forma. Então a gente vai ter uma palavra que ela vai ser evocada aqui, vai ser. Quer ver? Eu vou lembrar da palavra daqui a pouquinho. É uma palavra muito complexa. Já já ele vai evocar a palavra aqui. Vamos lá? Concretismo. O concretismo foi um movimento literário de vanguarda, tá? Criado em 1956 e teve como líderes Harold Campos, Augusto Campos e Décio Pignatari. Então, põe o marca-texto aí nesses três nomes. Esses três nomes vão ser cobrados na prova aberta, tá? Então é o nome de Augusto Campos, que a gente chama de Irmãos Campos, tá? E Décio Pignatari, tá bom?
É August Campos, Harold Campos e Décio Pignatari. Os chamados irmãos Campos e Décio Pignatari. Dá? Não, não é. Décio Pignatari, não. Décio Pignatari, o poeta da década de 50, tá? Tá bom, então. Os primeiros sinais de que uma nova estética nascia surgiram 4 anos antes, no primeiro número da revista No Gundres, Palavra Sem Significado, retirada da obra de Erras Ponte, tá? O concretismo significou o rompimento com a poesia lírica das gerações anteriores. Foi um divisor de águas entre a poesia do passado, intimista e digressiva, e a poesia do presente, mais objetiva e dinâmica. Para, velho, de falar. Vamos lá. Os concretistas influenciaram diversos artistas de outros países. Não somente no campo da literatura, tá? O movimento acabou transcendendo a literatura e dialogou com outras formas de manifestação artística, a saber, a escultura, tá? Mas depois a gente entra no mérito da questão, tá? As principais influências do concretismo encontram nas vanguardas, no que diz respeito aos futuristas e os cubistas, e no poeta simbolista francês Mallarmé, e em seu livro, né, aí dá o livro aqui em francês, tá? Antes de se traçarem as características da poesia concreta, cabe estabelecer um fator que muitas vezes é o que causa certa rejeição por parte dos leitores mais tradicionais em relação ao concretismo. Como o plano piloto indica, os concretistas buscavam criar um poema produto, um objeto útil. Dessa forma, não se deve esperar de um poema concreto o tema da saudade, tão recorrente no romantismo e no bucolismo árcade. Então, veja bem, é um poema que ele quer materializar-se, tá? Ele quer se tornar algo palpável, tá? Então, não espere dos concretistas o tema daquele amor exacerbado, da saudade, do bucolismo e assim por diante. Vão ser poemas mais práticos, que falam sobre o cotidiano, como Paulo Leminski fez aqui. Ele fala do cotidiano, para tanto, ele faz uma brincadeira com a palavra metamorfose, tá? Vamos lá. Se pararmos para analisar os poemas concretos, nenhum deles possui um tema característico. Sem contar que, na maioria das vezes, o tema não é o centro. Ele não é o cerne da poesia concretista, como acontece nas demais correntes estéticas, que prezam, antes de tudo, pelo tema e pelo conteúdo. Shhh! Para, velho! Na poesia concreta, vemos a caracterização do significante, isso é, a parte gráfica, física, concreta no plano da expressão. E não somente o significado, a parte semântica, abstrata do plano do conteúdo. O significante determina os possíveis significados e, portanto, os significados são consequências dos significantes, quer dizer, da parte material. Por isso se afirma que a poesia concreta é uma realidade em si, e não uma poesia sobre algo, como fazem as estéticas anteriores. Em razão disso, os concretistas nomearam seus poemas de poema produto. Passa o marca-texto aí. O poema é um poema produto. Por que isso? Pois um produto é uma realidade em si, autoexplicativo, e não um objeto que faz referência exterior a qualquer coisa que seja, tá? É um poema. Aham, a gente vai entrar no mérito da questão daqui a pouquinho. Como é que separaram o autoexplicativo? Tá errado mesmo. Como é que é? Não, ele fala que é produto por quê? Porque ele é uma poesia que se materializa, é uma forma. A forma tem tudo a ver mais do que o conteúdo. Por isso, poema produto, tá? É mesmo autoexplicativo, tá separado errado. Levando em consideração os estudos do crítico do Alfred Boss, o concretismo apresenta as seguintes inovações do poema. Primeiro, no campo do significado, o campo semântico. Ideogramas que trazem vários significados em apenas um sinal. E, consequentemente, a polissemia, fazendo o leitor um coautor. No campo sintático, ruptura com a ordem sintática tradicional.
No campo do lexo, que é o campo da palavra, utilização de neologismos e de palavras estrangeiras, siglas. No campo morfológico, desmembramento das palavras que, para surgirem novos morfemas, novos significados. No campo fonético, figuras de repetição sonora, como aliterações e rimas internas, preferência pelas consoantes, jogos sonoros. E a gente tem também no campo topográfico, tá? A não linearidade na leitura, podendo ocorrer tanto no vertical quanto no horizontal, por meio de disposição das palavras na página. Importância do espaço em branco, que passa a ser significativo. Abolição da pontuação e liberação do nexo aparente, tá? Vai, continua aí. Continua. A poesia concreta abandonou a estrutura frasal e adotou a estrutura nominal. Tá bom. Utilizando-se basicamente de substantivos, verbos, geralmente nas formas nominais, infinitivo, particípio e gerúndio. Dessa forma, a poesia concreta apresenta-nos objetos como é que é? Estéticos, baseados na moderna cultura da imagem, para surpreender e chocar nossos hábitos expressivos e cognitivos. Os concretistas mudaram o conceito que se fazia até então de poesia, o que influenciou decisivamente os músicos tropicalistas. Algumas músicas de Caetano Veloso e Gilberto Gil, por exemplo, são poemas concretos. O concretismo proporcionou à arte aquilo que parecia desnecessário e improvável, uma nova libertação expressiva. Vamos lá para alguns exemplos do que é um poema concreto? Vamos lá, cara. Aí, ó, eu começo aí o poema com a palavra ovo. Aí você nota que o poema ele tem um formato redondo que sugere um ovo. Estou falando que ele é um ovo, ele sugere, tá? E ele vai falar: ovo, novelo, novo no velho, o filho em folhas, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro. Então você vê, ele evoca a palavra feto também, por quê? Por causa do ovário, né? O órgão feminino, que tem o formato, sim, arredondado, o formato de um ovo. Então ele evoca aí o ovo e ele evoca também o feto feito dentro do centro. Esse é de Augusto Campos. Aí eu tenho aqui um poema bem conhecido, né? Que é o Beba Coca. Beba Coca-Cola, beba cola, beba cola, caco, caco, cola, cloaca, tá? Muito bem. Não, não, não. A forma dela é justamente ela é o elemento disforme, né? Você tá vendo? Ele está querendo dar um disforme, como se fosse e vermelho, justamente fundo vermelho, para fazer essa evocação. De novo, uma brincadeira, tá? Dá uma olhada aqui. Se nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce. Remorre, renasce, remorre, desnasce. Desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre. Nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre, se. Então, aí uma brincadeira também, né? Com com aquilo que é a frivolidade da vida, né? A vida acaba, começa, acaba, começa, acaba, começa, né? Vocês esse ano vão ter que dar conta do livro Encontro Marcado, né? Eu fiz a aula do Encontro Marcado. Qual que é a ideia do Encontro Marcado? O Encontro Marcado ele não tem fim. Por que ele não tem fim? Porque a vida é assim. Confere? A gente tem as fases da vida, chega um determinado momento, aí você está ali, como se fosse num precipício, ou como se fosse num quarto escuro. E agora? Não é? Então tá, você está terminando o segundo ano. Ano que vem, terceiro ano. Aí no outro ano, o que vai ser? O que vai ser? Cara, pensa num quarto escuro, irmão. Você não faz ideia. Vocês já entenderam por que a gente exige que vocês peçam? Oh, isso é direito. Vocês já entenderam por que a gente pede para vocês, ou melhor, a gente exige de vocês para que vocês peçam para ir ao banheiro? Ou para sair da sala por qualquer circunstância? Você já entendeu já por que a gente faz isso?
Educação é bom motivo, tá? Mas sabe por que que na verdade a gente faz isso? Para no primeiro dia de faculdade você chocar, porque senão não vai ter graça. O primeiro dia de faculdade é muito chocante. Por quê? Porque você fica naquela, eu peço para ir ou não peço? Entendeu? Entendeu? Aí alguém levanta e vai. A sua primeira reação é achar isso um horror, uma falta de educação. Você fala, rapaz, que falta de educação, o cara saiu aí, velho. Então, hã? Sim, mas sempre tem um que tá ali fazendo a terceira vez. Sempre tem. Sobretudo quem vai fazer exatas, tá? Não, não depende não. Não, na faculdade é muito difícil. Camarada, você quer ficar ali bem, você não quer, irmão, a porta é logo ali. Aí você pega e você levanta. No primeiro dia, quando você vai levantar, sem pedir, você levanta assim, ó. Tipo assim, olha, vê se você tem certeza mesmo, vai lá, abre a porta e vaza, sai correndo, entendeu? É. Você pode comer a hora que você quiser, não pode precisa comer na hora do recreio. Aham. Não, na sala os caras não deixam. Na sala os caras não deixam. É, mas você levanta e vai lá comer. Vai, vou dar um rangão, depois eu vou. Como é que é? Ah, aí é que tá. Aham. Aham. Aí o que que acontece? Eu só vou avisar os caras das exatas, tá? Ah, não, já era. Adeus, Amélia. Aquilo ali é uma vez só e acabou. Não tem dessa assim, tal, não gravou a aula, não tem. Entendeu? É por isso que você tem que estar lá, 100%. Então, aí é que tá. Muito do que você vai fazer, você vai estudar em casa. Então, essa história do professor Gessé tá aqui, explica, e você pergunta, acabou, irmão. Isso é o fim, tá? Para você levantar e fazer uma pergunta na faculdade, rapaz, você tem que ter um peito, irmão. Por quê? Porque o cara vai lá, na maioria das vezes, sobretudo se você fizer federal, tá? Se você tiver particular, não. Particular, o primeiro semestre os caras vão te levar no colo, sim. Mas se você for fazer uma federal, irmão, vai entrar aquele velhão antipático pra catiça. Ele vai escrever umas páginas de um livro ali e vai falar assim: ó, o livro tá lá na biblioteca, tá? Eu vou ter que sair agora porque eu tenho uma turma de mestrado para tomar conta, depois eu tenho uma turma de doutorado, eu não tenho tempo para perder com vocês. E aí ele pega e sai fora. Aí você fica revoltado, você fala: onde é que já se viu esse cara? Vamos expulsar ele. Vai lá, junta vocês tudinho lá, faz o abaixo-assinado e tira o velhão de lá. Não tira. Primeiro, o cara é concursado. Segundo, o cara traz dinheiro para a universidade, irmão. O cara tem pesquisa feita no exterior. Velhão desgraçado. Fala. Vamos pro próximo, vida que segue, irmão. Vida que segue, vida que toca. Como é que é? Na... Tem. Na federal tem. É aquele aluno do segundo ano que presta um concursozinho e ele é escolhido para dar monitoria. Tem. Como é que é? Mentoria, mas é feita pelos próprios alunos. Tutoria? É, feita pelos próprios alunos, não para o professor. Professor não. Como é que é? Uma coisa assim. Vamos continuar? Vamos continuar? A vida se renova, mas não. Ela nasce, renasce, morre, renasce, morre, né? O dia que você terminar com seu primeiro namorado, você vai achar assim: meu mundo acabou. Acabou o meu mundo, acabou. Aí depois, semana que vem, já tem outro crush já. E a catraca passa, irmão. Já viu o som da catraca já no ônibus? Já? É a vida passando, irmão. A catraca passa. Rá! Passou a catraca. Já era. Entendeu, irmão? Toca a vida. Aí embaixo eu tenho um poema que é de Fábio Sugushi, tá? Então nota que ele fez um poema com a forma de uma xícara de café, tá? Sabe que eu consigo ler aqui, cara? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente.
pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E ele faz o ponto de interrogação ao sinhazinha da xícara. Beleza, né? Então, o poema concreto, ele não citou aqui, mas eu vou colocar aqui no quadro. Anota aí. É voco verbi visual, tá? Anota aí. Anota aí. A palavra é voco verbi visual. Ele é voco porque é um poema que vai ele leva em consideração o som, quer dizer, o som que você faz com a boca. Então ele é voco, tá? Ele é verbo, por quê? Porque ele tem o significado do verbo, ele tem o significado da palavra, tá? E ele também é visual, então ele está ligado à forma. Então é um poema que necessariamente vai evocar uma forma. Anota aí. Vocoverbi visual. Ele tem sonoridade, ele tem significado que é a palavra e ele tem também um aspecto, uma forma, tá? Então é a característica do poema concreto. O concretismo ele vai culminar ou ele vai ser concomitante a um movimento que vai acontecer lá na Bahia, tá? Na verdade não é na Bahia, é que a maioria eram baianos, tá? Mas é um movimento que vai coincidir com os grandes festivais. Funcionava assim, ó. Como a censura estava ferrenha, então aconteciam os festivais nas faculdades, nas escolas, tá? Promovidas pela União dos Estudantes, etc, etc. Nesse meio tempo, acontecem uns camaradas com uma nova proposta de poesia. Uma poesia que é musicalizada, né? Que tem tudo a ver com a poesia feita com Oswald de Andrade. Uma desconstrução do elemento vigente. Nós configuramos chamar esses elementos que vão fazer uma releitura da poesia pau-brasil, por exemplo, nós chamamos eles de tropicalistas. Antes de entrar no tropicalista, vamos ler aqui o poema de Arnaldo Antunes, aqui na orelha da página 124. O poema a seguir, do poeta, cantor e compositor Arnaldo Antunes, apresenta algumas características concretas, como a utilização do espaço em branco e a fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças do eu lírico. Então, vamos lá? Estamos na página 124, é bem na orelha aí. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Do Arnaldo Antunes. Diz lá, vamos lá. Eu sempre erro a leitura. Vê se vocês me ajudam na leitura aí. Mil e muitos outros rostos, soltos pouco a pouco, soltos, né? Pouco a pouco, apagam o meu. Isso mesmo. Vários rostos, né? Muitos rostos, pouco a pouco, apagam o meu. Quer dizer, ele vai saindo, né, da memória ou vai saindo da vida da pessoa amada. Então vamos ler o tropicalismo, hein? O marco inicial do tropicalismo se deu em 1967, tá? No Festival de Música da TV Record. Mesmo Gilberto Gil ficando em segundo lugar, com a música Domingo no Parque, Caetano Veloso em quarto, com Alegria, Alegria, eles atraíram a atenção do público com suas canções, tá? O Domingo no Parque, cara, eu lembro do Domingo no Parque. Quem que lembra do Domingo no Parque? Ele fala de um trabalhador chamado João, de uma menina que vai na roda gigante, e aí essa menina, né? Ela, se não me engano, se eu me recordo bem, alguém mexe com ela, ele briga na rua, aí ele mete a faca em alguém, entendeu? Chamado Domingo no Parque. O Alegria, Alegria, eu também não lembro certinho como é que é. E, bom, então no caso, né, essas músicas elas não ganharam, mas chamaram a atenção do público. O tropicalismo tinha como característica a crítica satírica ao nacionalismo exacerbado e a mistura da cultura nacional com a cultura estrangeira, o rock and roll. Tinha um espírito antropofágico, observando diversas influências e criando uma música de incontestável originalidade. Em 1968, observamos o auge do tropicalismo. Seus integrantes eram, vamos lá?
Anota aí, passa o corretivo, porque você vai precisar para a prova aberta. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Torquato Neto, Tom Zé, Capinã, Gal Costa, Nara Leão e o arranjador Roger Duprá. Nesse ano foi lançado o disco Manifesto do Tropicalismo, Tropicalia ou Panis and Circenses. Ainda no mesmo ano, esses dois músicos causaram grande polêmica no Festival de TV Globo, com a apresentação da música Questão de Ordem, de Gilberto Gil, e É Proibido Proibir, de Caetano Veloso. Este foi muito vaiado, tá? E acabou respondendo ao público. Eita pega. Com a adição do ato institucional número 5, o tropicalismo, como movimento, acabou. Contudo, seus integrantes continuaram produzindo. Caetano e Gil foram presos e depois exilados na Inglaterra, tá? Então foi o fim do tropicalismo, tá bom? Tá bom, então. Como é que é? Não entendi? Ainda não entendi. Não, não fazia parte. A Rita Lee vai acontecer uns 10 anos depois. Uns 10 anos depois, tá? Agora, cara, eu vou citar aqui. Pois não. O movimento antropofágico foi aquele que o Oswald de Andrade ganhou de aniversário um quadro da Tarsila do Amaral, chamado o Abapuru, aquele do pé. Isso mesmo. E aí, o que ele pensou? Isso mesmo. O que ele pensou? A gente vai pegar a arte vinda do estrangeiro e vamos transformar numa arte genuinamente nacional. Fechou? Então, essa era a ideia também da Tropicália. Vamos lá para a poesia marginal? Poesia marginal. Primeiro, contexto histórico, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Vamos lá. Uma das representações mais significativas da poesia contemporânea é, sem dúvida, a chamada poesia. Poesia marginal. Sua origem tem ligação pós o ato inconstitucional número 5, tá? De 1968, que consolidou a censura do Brasil e fortificou o regime militar instaurado em 1º de abril de 1964, com a derrubada do presidente João Goulart, eleito de forma democrática. Apesar das limitações e proibições que o ato institucional número 5 determinava, o mais agravante era um adendo do decreto, estabelecendo que outras restrições ou proibições ao exercício de qualquer outros direitos públicos ou privados poderiam ser estabelecidos à discrição do executivo, fornecendo ao regime o poder de estabelecer qualquer tipo de proibição. Na literatura, nomes consagrados do modernismo continuaram fortes, com engajamento político e social, intensificados, como é o caso de Carlos Drummond, João Cabral de Melo Neto. Paralelamente, surgiu uma geração de poetas que não eram mais solitários, ao contrário, iam para ruas, né? Portas de bares, cinemas, praças e avenidas, com seus poemas em mãos, sem a mediação de uma editora. Muitos vendiam seus próprios textos, evidenciando que qualquer pessoa podia ser poeta e ler poesia sem a linguagem, muitas vezes rebuscada e pomposa, de escolas literárias anteriores. Essas características justificam o nome que eles mesmos escolheram. Qual é o nome? Marginais. Esse nome, porém, não dizia respeito às pessoas que a sociedade discrimina ou mantém à margem. Eles, ao contrário, eram marginais voluntários, por escolha, pois não queriam fazer parte do grupo dos grandes poetas integrados ao movimento literário unificado ou a um sistema, independentemente de qual fosse. Aliás, a palavra contra era a única ordem: ser contra o sistema, contra a poesia universal e tradicional, contra o uso da linguagem culta, contra o pensamento e o discurso organizados, com regras e medidas contra principalmente a ditadura militar. Esses poetas, também conhecidos como geração do mimeógrafo. Alguém já viu mimeógrafo? Você não lembra quando você era criança, a professora entregava umas atividades para você pintar e essa atividade ela cheirava álcool? Você lembra? Isso é mimeógrafo. Então, o mimeógrafo ele é o precursor da máquina de Xerox, né? Então, fazia-se o desenho numa matriz, aquela matriz era uma matriz de tinta, uma espécie de um carbono, e aí você colocava ela numa roleta, assim,
e você embebia aquela roleta com álcool. À medida que você passava o sulfite, aquele álcool impregnava, né, juntamente com a tinta. Isso mesmo. Aí ele cheirava álcool, né? Você pegava a atividade assim, a atividade estava cheirando álcool, né? Isso mesmo. Esse é o mimeógrafo, tá? Então eles faziam poemas deles nos mimeógrafos, tá? Vai, suporte. Aqui um mimeógrafo utilizado, ó, mas só que esse mimeógrafo aqui é chique pra caramba. Os que eu conheci eram bem pequenininhos. Vamos lá, suporte e liberdade, tá? Talvez a principal característica da poesia marginal seja seu suporte. Aproveitam-se todas as possibilidades do papel. Por isso, os poetas escreviam poesias em folhas de caderno, panfletos, jornais e bilhetes. O principal meio de divulgação da poesia eram folhetos mimeografados e vendidos ou distribuídos de mão em mão nas ruas e praças, garantindo ao poema certo caráter lúdico, contrariando um poema feito para o momento. Professor, o senhor tá sem áudio.
Entendi, entendi. É um texto, é uma produção, uma prosa poética. Uma prosa poética. Legal, né? É um conto, uma crônica, mas ela é poética, uma prosa poética, que tem lirismo. Boa, né? Deixa eu trocar a bateria, peraí. Agora tinha voltado. Bom dia, alguém tá me ouvindo em casa aí? Um chat pra mim. Tô ouvindo. William, você tá me ouvindo, William? Fala comigo, William. Muito obrigado, Ingrid Lua. Muito obrigado. Ah, lá tá, mas lá é história, aqui não é história. História foi tudo ontem, nossa.
né? Literatura, redação, é muito teórico. Querendo ou não, as exatas, tem português também? Nossa! Querendo ou não, as exatas, elas ativam mais. Você faz um cálculo, você, né? Agora, linguagem vai... Eu reconheço. Oi, gente. Estão me ouvindo? Bom dia, bebês. Bom dia, bom dia, bom dia, dia. Com a apostila do terceiro. Acabei de liberar uma pessoa. Uma persona. Página 71, questão número 4. Só para terminar esse capítulo, vamos lá? Página 71, questão número 4. Tem uma pessoa lá, tem uma pessoa para ir aqui. Ele vai, aí você vai. Página 71, questão 4. Quem está em casa, página 71, questão 4. Acordem. Força na peruca. Vamos lá. Está acabando. Página 71, questão 4. Página 71, questão 4. Página 71, questão 4. Pamonha. Parece o cara que vende pamonha, né? Assim que eles falam. Pamonha. É, cansa mesmo. É que às vezes tem que fazer, não tem jeito. Ó, é ele. Aí você vai, tá? Carta aberta ao presidente da República, só reforçando que a questão 3 é letra E de EBA. Questão 3, letra E. Questão 4, página 71. Universidade Estadual de Minas Gerais. Carta aberta ao presidente da República, Brasília, 4 de junho de 2009. Excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor presidente, vivemos ontem um dia histórico para o país e um marco para a Amazônia. Com a aprovação final pelo Senado Federal da medida provisória, que trata sobre a regulamentação fundiária da região. Os objetivos de estabelecer direitos, promover justiça e inclusão social, aumentar a governança pública e combater a criminalidade, que sei terem sido sua motivação, foram distorcidos e acabaram servindo para reafirmar privilégios e o execrável viés patrimonialista que não perde ocasião de tomar de assalto o bem público, de maneira abusiva e incompatível com as necessidades do país e os interesses de sua população. Os especialistas que acompanham a questão fundiária na Amazônia afirmam categoricamente que a medida pública, medida provisória, tal como foi aprovada ontem, configura grave retrocesso, como aponta o Procurador Federal do Estado do Pará, Dr. Felício Pontes. Sendo assim, senhor presidente, está em suas mãos evitar um erro de grandes proporções, não condizente com o resgate social promovido pelo seu governo e com o respeito devido a tantos companheiros que deram a vida pela floresta e pelo povo da Amazônia. Permita-me também, senhor presidente, e com a mesma ênfase, lhe pedir cuidados especiais na regulamentação da medida provisória. Por tudo isso, senhor presidente, peço a vossa excelência que vete os incisos 2 e 4 do artigo 2º, o artigo 7º e o artigo 13º,
com respeito e fraternidade que tem nos unido atenciosamente, senadora Marina Silva. Isso aqui é uma carta aberta, ou seja, apesar da Marina Silva ter assinado, a carta aberta, ela circula em algum veículo. Lá no passado, ela era grudada em árvores, em postes, né? Hoje ela circula nos meios de comunicação, que é a internet, em sites, por que não, nas redes sociais, tá? Geralmente, os cargos ministeriais, eles são de indicação. Uhum. E aí, por isso que eles mudam tanto quando muda o presidente. Geralmente, não é uma regra, mas quem ocupa um cargo ministerial já tem uma trajetória política, entendeu? Nós vimos que esse ano, mais do que nunca, no governo Bolsonaro, não necessariamente as pessoas engajadas tinham. Por exemplo, um dos vários ministros da saúde, por exemplo, que entraram e saíram, um deles era um médico. Então, não necessariamente tinha um viés político, mas assim, tem que ter algum tipo de formação naquela área de atuação. Se é da economia, é interessante que o cara seja um economista, um administrador. Se é da saúde, que ele seja um médico. Se é do meio ambiente, que ele seja um engenheiro ambiental, algo do gênero, né? Eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele, mas eu sei que ele não chegou lá na COP. Até ontem. Até ele, o ministro do Meio Ambiente, na abertura, foi ontem, anteontem, ele não tinha chegado. Tá. Aí, bom, voltando aqui, né, a carta aberta. Então, aqui a carta aberta, apesar dela estar no nome da Marina Silva, ela circula em vários ambientes, provavelmente em 2009, quando ela fez essa carta, que deve ser verdadeira, né? Porque aqui está dizendo que o texto é adaptado, né? Mas saiu no site do Greenpeace. Ó, o texto apresentado é uma carta aberta, gênero, tem uma fila, aguardar um pouquinho. Gênero textual de extrema importância na vida social contemporânea. Não, no caso da carta aberta, ela pode ser assinada como cidadão, como sociedade. Se a pessoa quiser se identificar, também pode, mas no geral não é uma regra. Não podia assinar. As iniciais. Podia. Gênero textual de extrema importância na vida social contemporânea, sobretudo em sociedades democráticas. Ao ser amplamente divulgada, qual o objetivo da carta aberta? Coloquem aí. A carta aberta tem por objetivo informar, alertar. A carta aberta tem por objetivo informar, vírgula, alertar e discutir determinado tema de relevância coletiva. E discutir determinado tema de relevância coletiva. Por isso carta aberta, né? Porque é um assunto social, de relevância e discutir um tema de relevância coletiva. Coletiva. Nenhuma, nem a R1, nem a R2. Agora, esse mês do Enem tá bem puxado para mim. Corretor do Enem.
Ele deve estar relacionando às eleições. Ó, vamos lá, página 76. Não, eu não pretendo corrigir tudo de uma vez. Eu vou corrigir a R1 e a R2 até semana que vem, e depois a 3 e a 4 e finaliza. Página 76, vamos lá. Página 76. Página 76. Vamos lá? Eu comentei agora há pouco que a apostila traz a produção de textos nos vestibulares. E aí, a primeira produção é um resumo. É complicado, assim, né? Eu sei que, sei lá, 80% das provas nacionais, elas têm por objetivo cobrar textos dissertativos. Mas também é importante que as apostilas contemplem vários gêneros, né? Então, vamos dar uma olhada nisso aí. Página 76 tem uma atividade diagnóstica para começar o capítulo. Ó, leia a seguir um trecho do capítulo Troféus do livro O Teatro do Bem e do Mal, do uruguaio Eduardo Galeano. A medalha do mérito militar deveria ser pendurada no peito do aposentado Norberto Roglic. Aconteceu na Argentina no início deste ano. Em plena guerra contra o povo, os bancos tinham confiscado os depósitos. Roglic, aposentado, doente, desesperado, lançou-se ao assalto de uma fortaleza financeira. Na mão, uma granada. Ou me dão meu dinheiro, ou todos vão voar. A granada era de brinquedo, mas lhe devolveram o dinheiro. Depois foi preso. O promotor pediu de 8 a 16 anos de prisão para ele, não para o banco. Então, assim, aqui eu tenho um retrato, página 70 e... O que eu falei? E 5. Página 75, desculpa. O que eu tenho aí? Uma narrativa, um trechinho de uma narrativa. E eu tenho um período que ele narra na Argentina, que eles estavam vivendo um confisco dos bens, dos dinheiros, né, bancários. E o cidadão surtou e foi até o banco em busca do dinheiro dele, alegando que estava com uma granada na mão. Mas a reflexão é assim, ele se deu mal, né? Ele conseguiu o dinheiro por ter ameaçado o banco, em contrapartida, foi detido e pegou uma pena aí que varia de 8 a 16 anos. Então não resolveu muito, né? Ele que se deu mal, o cidadão mais uma vez aí vulnerável às imposições. Qual é o assunto do texto? A reação popular aos confiscos bancários. A reação popular. Gente, para de voar, vamos fazer 75. Anota aí. A reação popular aos confiscos bancários. Confiscos bancários. 75. Confiscos bancários. Ó, 2. Analise as informações abaixo e marque com T as que estão de acordo com o texto e com O as que estão de acordo com a sua opinião ou as suas conclusões sobre ele. Ou seja, T, aquilo que está no texto, está escrito.
O, aquilo que nós tiramos de conclusão do texto. Então, vamos lá. Roglic era um destemido aposentado. Isso está escrito? Então, é O, opinião. O que foi, lindona? Ah, tá. Melhoras. Letra O, tá? O banco deveria ser punido pela ação e não Roglic. Essa é a nossa conclusão. Ele foi preso, não o banco. Nossa conclusão. Ó de novo. Não está escrito. Ó de novo. Roglic invadiu um banco com uma granada de brinquedo. T. O aposentado ameaçou as pessoas no banco. T. O aposentado merecia uma medalha militar. Ele fala, a medalha do mérito militar deveria ser pendurada no peito do aposentado. T. Gente, tá tudo bem aí com vocês? Vocês não param de conversar? Norberto Roglic não deveria ser preso. É a nossa opinião, não está no texto, né? Quais palavras ou expressões você destacaria como palavras-chave do texto? Palavra-chave do texto. Argentina, dinheiro, guerra, banco, granada, preso. Argentina, banco, granada, preso. Qual que é o objetivo? Você deve estar pensando, gente, qual é o objetivo de fazer esse exercício? É chegar na ideia do resumo. Eu lembro que quando os professores pediam resumos, qualquer coisa, texto de história, de geografia, de literatura, nós nunca tínhamos uma definição do que era o resumo. O que é o resumo? Então, você pegava a apostila e saía copiando aleatoriamente qualquer coisa, né? Parágrafos. E, na verdade, o resumo, ele é, depois de uma leitura integral de um texto, um capítulo, a síntese daquilo que você entendeu, daquilo que você absorveu, sem acréscimo de opiniões. É diferente da resenha. A resenha, ela tem opinião. Por isso que é resenha crítica. Ela tem uma opinião. Conte sucintamente, com suas palavras, o episódio narrado no texto. Conta aí. Um idoso, desesperado, entra no banco com uma granada em busca do seu dinheiro. É detido. Fim. Agora é a 76. Pega um marcador de texto aí, só para a gente ver rapidinho o que é o resumo. Setenta e seis agora. Gente, o resumo, ele tem o texto base, X. Cai muito na UFPR, cai muito na UEM e na UEL. Ele te dá um texto, até o último vestibular da UEL foi um texto sobre idosos. Aí ele falava do ageísmo, que é o preconceito contra idosos. E ele utilizava essas definições e pedia para o candidato resumir, eram uns 4 parágrafos, em 15 linhas. Então, ler e parafrasear. Então, o resumo é uma paráfrase do texto lido.
Anota aí do ladinho. Paráfrase. Paráfrase. Oi? É escrever com as suas palavras. Com as suas palavras, uhum. Não é para copiar trechos. Geralmente as pessoas fazem isso no resumo, cópia. Mas não. É uma percepção individual daquilo que foi lida, sem acrescentar informações, com base no que está escrito mesmo. Então, olha lá. O resumo é um gênero textual, Griffin, muito utilizado e também bastante cobrado no vestibular. Em nosso cotidiano, Griffin, usamos o resumo em inúmeras situações. Até aí. Aí ele vai dizer quando que a gente usa o resumo, papapá. Ó, um bom resumo deve apresentar o assunto do texto. Então, assunto do texto. Assunto do texto. Linguagem objetiva. Linguagem objetiva. Coesão e coerência. Todo texto tem que ter coesão e coerência, né? Que está associada à questão gramatical, ao uso de elementos como conjunções. Selecionar as informações fundamentais do texto, parafraseando as ideias do autor. Acabei de resumir, né? Acabei de falar que resumo é paráfrase. E evitar transcrições ipsis literis, que é a transcrição literária. É o que ela acabou de perguntar. Então, o resumo não é uma cópia? Não. O resumo é leitura, ideia, as suas ideias, o seu entendimento transcrito para o texto definitivo, tá? Vamos para frente, aqui vai falar de transposição do discurso, não nos interessa. Vai falar de gráfico e infográfico, a importância dos gráficos, dos infográficos nas questões de linguagens, que cai bastante, e cai na coletânea do Enem também. Vocês podem pegar a coletânea do Enem, todo ano tem um gráfico que tem percentuais de determinado assunto. Ano passado o tema foi estigma, e aí tinha um gráfico que falava do número, né, de pessoas que sofriam com problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outras tantas. Vamos só... Não, vamos lá para a página 79, que já é o exercício. Página 79. Eu. Quem pediu? Você já foi, né? Não? Você... Eu não sei quem tá lá fora. Eu liberei alguém. É ela, não é? Espera ela voltar, então. Vê quem vai primeiro. Eu não sei quem pediu primeiro. Ele pediu também, você pediu. Espera ela voltar, hein? Ó, essa questão é da FUVEST 2018. Não tão antiga quanto as do capítulo anterior. Examine a transcrição. Não sei, tá faltando uma meia dúzia de menina aqui. Não, ela saiu agora, ela pediu para ir ao banheiro. O que é isso? Entendi. Examine a transcrição do depoimento de Eduardo Coge, líder indígena de Tadarimana, Mato Grosso. Nós vivemos aqui que nem gado. Tem a cerca e nós não podemos sair dessa cerca. Tem que viver só do que tem dentro da cerca. Nós vivemos que nem boi no curral. Nos trechos, tem a cerca e tem que viver, o verbo ter assume sentidos diferentes? Justifique. O verbo ter tem a cerca e tem que viver, ele assume sentidos diferentes? Sim.
No primeiro, tem a cerca. É qual sentido? Não, é no sentido real, né? A cerca, ela está ali. E no outro, ó, tem que viver. É no sentido de existência, aí sim. Aí é no sentido de existir. Tem que viver, ou seja, não tem outra alternativa. Então, coloquem aí. Sim, pois, vamos lá. Sim, pois. Em tem a cerca, apresenta o sentido de haver. A, né? A cerca. Sentido de haver. Ponto e vírgula, vamos pôr ponto e vírgula aí. E depois tem que existir o sentido do verbo existência. Ah, tem de viver, desculpa. Isso. Tem que viver o sentido do verbo existir. Tem que viver o sentido do verbo existir. Existência. Sentido do verbo existir. Reescreva em um único período os trechos. Nós vivemos aqui que nem gado e nós não podemos sair dessa cerca. Empregando discurso indireto. Gente, qual a diferença entre discurso direto e indireto? O direto é aquele que apresenta... Isso. 2 pontos, travessão. Né? Por exemplo, posso ir ao banheiro? Sim, pode. O discurso indireto é quando eu tenho a presença do quê? Quando eu transcrevo a fala. O aluno pediu para ir ao banheiro. A professora disse que sim. Então, esse é o discurso indireto. Vejamos. O líder indígena disse que... Coloca lá. Eles vivem que nem gado e não podem sair de lá. Disse que eles vivem que nem gado e não podem sair de lá. Tudo bem? Vivem que nem gado e não podem sair de lá. E não podem sair que nem gado. Que nem gado, é gado. Presos, né? E não podem sair de lá. Ó, questão 2, FUVEST 2014. Cantoria de Sabiá Laranjeira na madrugada divide ouvidos paulistanos. Diz uma antiga lenda indígena que durante as madrugadas, no início da primavera, quando uma criança ouve o canto de um sabiá laranjeira, ela é abençoada com amor, felicidade e paz. Isso, lá na floresta. Na selva urbana, a história é outra. Tem gente se revirando na cama com a sinfonia que chega a durar 2 horas seguidas antes mesmo de clarear o dia. Morei 35 anos no interior paulista e nunca fui acordada por passarinho algum, conta uma moradora do Brooklyn, Zona Sul. Agora, em plena São Paulo, barulhenta e caótica, minhas madrugadas têm sido bem diferentes. Tendo em vista o contexto, é possível concluir de modo irrefutável que a citada moradora do Brooklyn faz parte dos paulistanos que não apreciam o canto do sabiá laranjeira? Justifique. É possível afirmar que ela não aprecia o canto? De forma irrefutável? Não. Não é possível afirmar. Na verdade, o que o texto diz é que ela morou no Brooklyn muito tempo, né? E a realidade
é outra. Hoje ela acorda com... Ela diz assim, em plena São Paulo barulhenta, minhas madrugadas têm sido bem diferentes. Não, não tem. É semana que vem, não é? Então coloquem aí. Não é possível afirmar. Não é possível afirmar que a narradora não gosta de pássaros. Seria mais ou menos essa a ideia, né? Não é possível afirmar que a narradora não gosta de pássaros. Estamos acabando, aguenta firme. 5 minutinhos. Reescreva os trechos do texto que se encontram em discurso direto, empregando o discurso indireto e fazendo as modificações necessárias. Aí, na verdade, você tem que reescrever usando o quê? Por exemplo, uma moradora do Brooklyn alega que, afirma que. Só põe esse trechinho, senão a gente vai ter que reescrever o texto inteiro. Uma moradora do Brooklyn alega que, afirma que. Vai, vamos para 3. Um músico ambulante toca sua sanfoninha no viaduto do Chá, em São Paulo. Chega o Rapa e o interrompe. Você tem licença? Não, senhor. Então me acompanhe. Sim, senhor. E que música o senhor vai cantar? A brincadeira aí trabalha a polissemia, o duplo sentido de uma palavra. Qual é a palavra? Vocês sabem dizer? Acompanhe, acompanhar. No sentido de acompanhar, tocar, ou acompanhar até a delegacia. Para o efeito de humor dessa anedota, contribui de maneira decisiva um dos verbos do texto. De que verbo se trata? O verbo acompanhar. Pede para justificar a resposta. Então, acompanhar para tocar a canção, tocar, cantar, enfim, ou acompanhar de ir ao lado até a delegacia. B. O verbo acompanhar. Acompanhar, tocar, acompanhar, ir ao lado. Reescreva o diálogo que compõe o texto usando o discurso indireto. O fiscal do Rapa perguntou ao músico se ele tinha licença para tocar. Coloca aí. Se ele tinha licença para tocar. Se ele tinha licença para tocar. A questão 4 é uma análise desse gráfico sobre mobilidade urbana. Ele pede para você fazer uma comparação com os dados e construir um parágrafo de, vamos ver quantas linhas? De 10 a 12 linhas, bem curtinho. Eu acho interessante nós fazermos, até para vocês verem como lidar com... Isso aqui não é uma redação, tá? É uma questão discursiva, é uma questão aberta. Mas eu vou fazer com vocês, é da UFPR, eu vou fazer com vocês na próxima aula, na próxima quarta-feira. Então, deixa aí engatado. Hoje a gente finaliza por aqui, tá, galera? Quem está em casa, está dispensado. Quem está em sala, vamos esperar 3 minutinhos. Eu libero vocês, tá? Muitas graças.